Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, a gente vai conversar com vocês a respeito do time do Clube do Remo para essa partida decisiva amanhã contra o Volta Redonda no Mangueirão. Será que finalmente o Catalá irá colocar a formação ideal para esse confronto? Já que o Leão aí continua na briga contra o rebaixamento e sonhando um pouquinho ali com classificação ainda. Vamos também conversar a respeito de mais uma conquista na base azulina. E quero também conversar com vocês a respeito de uma situação envolvendo o evento que vai acontecer aqui em Belém do Pará e que pode ser interessante economicamente para o Clube do Remo. Vem com a gente. Hoje já peço para você que é novo ou nova por aqui que se inscreva no canal, ativem o sino de notificações, lembrando assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Deixa o like, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho, é só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Futebol nacional, internacional e muito mais, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar do celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado, sempre utilizando o cupom Chaves Gemista. E se cadastrando na Bet Nacional, é só chamar a gente lá no Instagram que você ganha um boné exclusivo da Bet dos brasileiros. Bom, pessoal, vamos lá. Começar a conversar com vocês aqui a respeito de um assunto muito importante para o futuro do Clube do Remo, né? A gente já cansou de debater aqui no canal, nas redes sociais, nas mesas de bares, em casa com a família, né? De que o futebol, ele está mudando. O futebol, hoje em dia, ele deixou de ser um esporte apenas movido a paixão, mas principalmente agora movido a dinheiro, pessoal. Vocês estão vendo aí quem é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A, né? O Botafogo, um time que fez o investimento e está tentando colher o fruto esse ano já, o segundo ano de SAF aí, para tentar ser campeão brasileiro. Nem vou citar aqui os exemplos europeus, porque são vários, né? E tem também os exemplos que dão errado, né? Como, por exemplo, o Vasco da Gama esse ano, que está lutando contra o rebaixamento aí, muito provavelmente vai voltar para a Série B. Mas, geralmente, quando acontece um investimento de SAF, né? Quem coloca o dinheiro não quer perder. Não quer perder, é como se fosse uma empresa. O cara ele vai investir para ele ganhar, né? Ele vai investir no produto para que lá na frente ele consiga ter um retorno. Como é que no futebol dá retorno? É com bola na rede, é com bons resultados, são com títulos, acessos. É assim que a gente consegue. Economicamente, a gente sabe que Belém do Pará não é uma das melhores cidades do Brasil para se investir. A gente sabe disso. É por isso que a região norte tem esse problema aí em termos de investimento. Tanto é que hoje o patrocinador master do Clube do Remo é o governo do estado. Ajuda demais aqui a dupla Repar a não sucumbir, principalmente na época da pandemia. Se não fosse o governo do estado, a nossa situação poderia estar bem complicada. Ninguém nega isso, né? E assim, por que eu estou citando esses assuntos? Porque vai acontecer em 2025 aqui a COP30, né? Um evento climático. E muitas empresas virão para esse evento. E aí é aquela chance, né, de você fazer o network ali, você conhecer empresários, né, abrir o leque ali, mostrar o produto. E a dupla Repar como um todo, especialmente o Remo, que é o clube que a gente torce, tem um network muito interessante, tem uma força como marca muito interessante. E você trabalhar, né, o Clube do Remo trabalhar nessa COP30 em 2025 vai ser muito importante para que lá na frente a gente consiga patrocínios, consiga investimentos, name rights para Bainão, para CT, seja para o que for. Quem sabe até uma SAF. Quem sabe até uma SAF. Né? Inclusive, eu vou recomendar para vocês aqui, né, um texto bem interessante lá no Twitter do Luizinho Moura, tá? Que ele é radialista, né, jornalista lá do Grupo Liberal. E ele fala, né, é um texto perfeito lá no Twitter, do quanto que a COP30 ela pode ser interessante para a dupla Repar, do quanto que esse evento pode ser benéfico não só para a cidade,
como também para a área esportiva aqui de Belém do Pará, porque é um evento que vai deixar um legado muito interessante para Belém. É muito interessante. É um texto longo, ele faz vários pontos, né? Ele traz vários pontos ali, especialmente falando sobre a área esportiva, do quanto isso pode ser importante para a nossa cidade e para o nosso clube do Remo também. Né? A gente vê o futebol do Amazonas hoje tendo investimento, a gente está vendo o Nordeste, que nem se fala, o Fortaleza aí um case de sucesso, mas que teve que se profissionalizar. Eu nem vou citar o eixo sul e sudeste, porque já é covardia, lá tem muito dinheiro, é bem disparado, né? Mas é uma oportunidade para a gente olhar, né? Para a gente olhar para a nossa região norte aqui, para olhar para o futebol paraense de uma maneira, né, que olhe para o futuro, né, gente? Não só olhe para o bolso das pessoas, mas olhe para o futuro. Trazer estrutura de verdade para cá. Eu sei que às vezes parece cansativo esse assunto, ficar batendo na tecla, porque é uma coisa tão simples, né? De debater, de explicar, mas na prática, às vezes, infelizmente, o amadorismo acaba falando mais alto. Então, quem sabe esse evento aí, né, que vai acontecer em 2025, perdão, não sirva para o próximo gestor do Clube do Remo, para o próximo presidente do Clube do Remo, essa oportunidade, tá? Então, eu espero que os candidatos aí que venham futuramente, né, a presidência, que o próximo presidente ele olhe com carinho para essa questão. E claro, que o Condel aí debata o futuro do clube. Quem sabe um dia virar uma SAF, mas uma SAF que venha para investir e para deixar o Remo onde ele merece, tá? Aí na descrição eu vou deixar o link desse tweet aí do Luizinho Moura, muito interessante, uma leitura muito legal, tá? Para vocês lerem lá. Bem interessante mesmo, tem vários pontos e eu achei muito interessante para vocês tirarem um pouco das dúvidas sobre esse assunto muito importante, tá? É um evento. Eu não estou falando de política, tá, gente? Eu estou falando sobre investimento mesmo para nossa cidade, para o nosso estado, para nossa região, que infelizmente, historicamente, sempre foi esquecida. Quem sabe aí não surge uma oportunidade, né? Para que a gente economicamente veja o Remo também progredir, né? Enfim, é assim que eu penso. Inclusive, vai ter, né? No mês que vem aí o jogo da seleção brasileira e com certeza é um evento que já visa aí essa COP30 lá em 2025. Beleza? Bom, queria conversar com vocês aqui a respeito da conquista do Clube do Remo na Supercopa Pará Sub-20, que ocorreu hoje à tarde lá no Estádio do Souza. O Leão goleou o Fonte Nova por 5-2 e garantiu presença na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Mais uma participação do Leão Azul Paraense. O Remo que teve a sua melhor campanha nesse ano de 2023, chegando na terceira fase da competição. Infelizmente caiu ali para a equipe do Fortaleza. Infelizmente também a gente não viu, né, a equipe profissional do Remo utilizar os nossos garotos no ano que teve uma campanha como essa. Alguns foram até emprestados aí para o Santa Rosa, outros foram disputar a própria Copa Pará, a Supercopa Pará, e alguns ainda seguem treinando com a equipe profissional, só que tendo oportunidades muito raras, né? E a gente sabe do potencial que a nossa base tem, mas que precisa de investimento e precisa também de rodagem para esses garotos. Esses garotos são os nossos ativos. Então, quem sabe, a gente um dia também olhe, né? Lembre da questão do investimento lá, olhe também pensando no futuro, pensando em olhar para essa garotada como se fosse um produto ativo realmente que vai te dar um lucro lá na frente e o clube ser autossustentável, né? Coisa que a gente sempre torce. Então, parabéns à garotada, ao Eivaldo Júnior, treinador do Sub-20, tá? E que o Leão, ano que vem, na Copa São Paulo, faça uma campanha melhor ainda do que fez esse ano e que a equipe profissional aproveite, né? O treinador do ano que vem, esteja no Clube do Remo, aproveite a base com o carinho que ela merece, né? Não colocando uma responsabilidade, mas dando uma rodagem interessante e não apenas colocando os garotos para entrar 5, 10 minutos e tendo que ter uma responsabilidade para resolver. Enfim, destaques aí para o Solano, para o Matheus Greco, para o Canu, que marcaram gols hoje e também foram importantes na campanha da Copinha nesse ano de 2023. Galera, quero conversar com vocês a respeito do time do Clube do Remo para o jogo de amanhã contra a equipe do Volta Redonda às 7 da noite no Mangueirão. Mais uma decisão. O Remo não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória para dar uma encaminhada aí nessa permanência na Série C para o ano que vem. O Remo chegando a 20 pontos, ele vai ficar a um passo da permanência. Porque para mim, 23 pontos, mais 2 vitórias, o Remo consegue essa permanência. Porque o Remo chegaria a 6 vitórias e eu acho que um clube com 6 vitórias não cai para a Série D.
E eu falei no vídeo de ontem, né, alguns dos destaques da equipe do Volta Redonda, e eu também queria fazer uma correção aqui, porque eu falei que o Wellington Silva estava vindo de terceiro cartão amarelo, mas ele está vindo de uma lesão, tá? E ele não está confirmado ainda no jogo de amanhã, pode ser até poupado para esse confronto. A informação foi dada até para um torcedor do Volta Redonda, eu agradeço ele que veio comentar no vídeo de ontem. Então, vai ser um jogo muito difícil. Volta Redonda é uma equipe que perdeu pouco fora de casa, venceu inclusive o São Bernardo fora. É uma equipe ofensivamente muito perigosa. Falamos no vídeo de ontem sobre isso. E o Clube do Remo, no melhor momento, ou o momento menos pior do Remo na partida contra o Ipiranga, foi quando o Catalá fez algumas alterações que a torcida, de uma certa forma, esperava que acontecesse durante o jogo. Por exemplo, a entrada do Richard Franco no meio-campo, o Jean Silva, que entrou bem contra o seu ex-clube, o Renanzinho, que entrou pelo lado esquerdo também, tentou de alguma forma ali dar uma movimentação, e depois o Elton, que também entrou ali, segurando os zagueiros, abrindo espaço para quem vinha de trás. E, segundo o repórter Nelson Torres, o Catalá irá colocar o time do Clube do Remo em campo com algumas mudanças bem interessantes, de acordo com a ótica da torcida, de jogadores que mereçam já ser titulares nessa equipe. Vamos lá para o sistema tático que deve entrar em campo amanhã contra a equipe do Volta Redonda. Vinícius no gol, Lucas Marques, Diego Ivo, Ícaro e Evandro, Anderson Shoa, Claudinei, Richard Franco, Jean Silva, Renanzinho e Muriqui. Muriqui voltando aí à posição que ele melhor teve desempenho nesse ano de 2023. Aquela posição ali mais de centroavante, né? Jogando ali na última linha, mais próximo do gol, abrindo espaço também para quem vem de trás, né? O Elton fisicamente não deve estar 100% ainda, porque senão com certeza iria começar o jogo, tá? E ele abre mão finalmente do Fabinho também, né? Era uma insistência aí do Carralá que a gente não conseguia entender. Não tem como. O Fabinho em campo, ele é um a menos, ele não consegue render. A bola não chega para ele. Principalmente nesse jogo de amanhã, onde a gente não vai ter um meio-campo clássico, né? Aquele camisa 10 que pega a bola e organiza o jogo. O Rodriguinho está suspenso. E amanhã a responsabilidade ela vai ser dividida tanto para o Richard Franco quanto para o Claudinei, que eu acho que vão ser os volantes que vão ter mais liberdade ali durante o jogo, e também um jogo mais livre pelos lados, né? Tendo o Jean Silva e o Renanzinho com uma participação interessante, tendo o Muriqui também sendo peça importante nesse esquema tático. Então eu vejo um Clube do Remo amanhã atacando nesse 4-3-3 e recompondo no 4-1-4-1, com os pontas ajudando principalmente nessa recomposição. A equipe do Volta Redonda tem uma característica de ter a posse de bola, mas uma posse de bola que verticaliza logo o jogo, tá? Mas amanhã, como o jogo é em casa, a promessa de um público interessante também, o Volta Redonda deve vir respeitando o Clube do Remo também. Então é por isso que o Remo tem que ter uma postura equilibrada entre uma equipe que ataca e uma equipe que saiba se defender. Por isso que eu não imaginaria que ele iria colocar o Curuá de cara. Por quê? Porque o Anderson Shoa não está 100%. Então, ou ele coloca o Shoa, começa com o Shoa, depois no segundo tempo coloca o Curuá ali para reforçar a marcação, ou ele começaria com o Curuá e no segundo tempo colocaria o Anderson Shoa. Tem a opção também do Thiaguinho aí para ser uma opção de segundo tempo, para entrar no segundo tempo, quando os pontos estiverem cansados já, né, ser um jogador aí com gás a mais, o próprio Ronald, que eu espero que jogue de novo na posição ali pelo lado esquerdo. Mas é uma equipe mais coerente, né, uma equipe que mais perra do que aquilo que a gente pode oferecer de melhor. E eu espero sinceramente que o Carlá tenha entendido isso durante a semana e coloque essa onzena melhor aí para começar a partida. Claro que tudo isso é a teoria, né? Tomara que na prática encaixe, principalmente sabendo aniquilar a estratégia do Volta Redonda, que é uma equipe bem perigosa. Tá, pessoal? Então, essas devem ser as alterações para o jogo de amanhã, já que o Remo tem esse problema no meio-campo e o técnico Ricardo Catalá teve que bater cabeça com certeza essa semana para montar essa onzena titular para esse jogo decisivo. E é aquela coisa, né, galera? O Remo vencendo amanhã, ele vai a 20 pontos. Mais uma vitória, acho que o Remo consegue ali, né, chegar a 23 e dar uma respirada de vez. E aí, meu amigo, vai para as duas últimas rodadas ali contra a CSA e contra a Altos, tendo que vencer os 2 jogos. Se o Remo quiser classificar, sonhar aquela porcentagem baixíssima de chance, tem que vencer os 4 jogos. Para permanência, 2 partidas, o Remo se garante. E que seja a primeira amanhã contra o Voltaço. Não vai ser um jogo fácil, tá?
para o Leão Azul Paraense contra essa equipe carioca. E só uma informação aqui, para finalizar o vídeo, a respeito das contratações, tá? Eu tinha falado aqui para vocês que o prazo da janela tinha fecharia hoje, no dia 4, né? Pois é, hoje fecha o prazo para novos inscritos, tá? Para novos inscritos. Então o Remo, se ele quiser anunciar um novo jogador, tem que ser ainda hoje, cair no bid ainda hoje. Se ele quiser ainda contratar para a Série C, e aí vai depender da diretoria, se ela vai acreditar ou não que o Remo vai se classificar, né? Ela tem até o dia 25 de agosto, véspera da última rodada, e o Remo terá que substituir jogadores que já estão no elenco. Por isso que é muito normal também o Remo encher de jogadores da base, né? Inscrever os garotos da base, porque depois ele pode substituir. Agora, eu não sei se a diretoria ainda acredita numa classificação para ir lá e substituir esses atletas, né, por novos contratados. Vai depender principalmente desse jogo de amanhã contra o Volta Redonda. Aí dá um ânimo a mais ainda lá do Baianão, mas eu sigo aqui acreditando que o objetivo nosso é realmente apenas a permanência, infelizmente, já que o planejamento foi totalmente errado nesse ano de 2023. É isso, galera. Eu aguardo vocês aqui amanhã no nosso pré-jogo, tá? A partir das 5h45 aqui no canal. Tudo sobre Clube do Remo e Volta Redonda, também com a transmissão, tá? A narração ao vivo aqui no Chave Gemista. Aguardo vocês amanhã. Deixa o like, comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no Chave Gemista, que é muito importante pra gente. Tamo junto e até amanhã. Valeu!